Alguns momentos são tão absurdos que parecem encenação, mas tudo aqui é real e foi registrado pelas câmeras. A piscina que surgiu do nada. Quando eles voltaram para a loja, jamais imaginaram encontrar uma verdadeira piscina formada dentro do estabelecimento. Em qualquer trabalho, concentração é tudo. Um segundo de distração pode causar um desastre como esse. Enquanto isso, outro decidiu se aventurar na cozinha depois de assistir aos tutoriais errados na internet sobre como preparar o almoço. E o resultado foi um caos completo. Para piorar, devido a uma obra realizada pelo vizinho ao lado, a parede do imóvel simplesmente desabou. Apesar do susto e dos prejuízos, felizmente ninguém ficou ferido. A vaca que foi passear na cidade. Se você achava que já tinha visto de tudo, espere até ver uma vaca caminhando tranquilamente pelas ruas da cidade, como se estivesse fazendo compras. A cena parecia comum para ela, mas completamente surreal para quem assistia. No mesmo dia, um motorista percebeu no último segundo que seu carro estava estacionado em um local perigoso. Ele conseguiu retirá-lo a tempo. Poucos instantes depois, uma enorme estrutura metálica despencou exatamente onde o veículo estava. Tudo isso causado por ventos extremamente fortes. Foi um reflexo impressionante. Verdadeiramente coisa de filme. Amizade ou armadilha? Ele foi almoçar na casa do amigo, mas a câmera da campainha registrou o momento exato em que ele levou um tombo espetacular logo na entrada. Talvez a fome fosse tanta que ele perdeu o equilíbrio. A queda foi tão inesperada que virou praticamente a entrada do almoço. E como se não bastasse, alguém grita ao fundo ao ver uma aranha gigantesca. Férias são maravilhosas, mas os insetos podem transformar qualquer momento relaxante em um pesadelo, principalmente para quem morre de medo dessas criaturas. Ainda bem que sempre aparece alguém corajoso para resolver a situação e salvar o dia. A dança secreta que não era tão secreta assim. Ela achava que ninguém estava olhando e começou a dançar de maneira descontraída, completamente à vontade. O que ela não sabia era que a câmera já estava ligada e havia uma plateia inesperada assistindo a tudo. Enquanto isso, em outra casa, ele tentou escapar da bronca colocando a culpa no cachorro por ter quebrado a mesa. O problema? Havia uma câmera que registrou cada segundo da verdade. Pelo menos, no meio de toda a confusão, ninguém se machucou. Em outro momento curioso, um homem insistia que não tinha derrubado as bebidas da prateleira. Ainda bem que a gravação mostrou exatamente o que aconteceu, porque ninguém estava acreditando na versão dele. Surpresa debaixo do capô. Em um momento absolutamente inacreditável, ao abrirem o capô do carro, encontraram um coelho tranquilamente acomodado ali dentro, como se estivesse aproveitando um dia de spa sob o motor. Felizmente, o animal estava completamente bem e saiu saltitando como se nada tivesse acontecido. Já outro motorista mostrou claramente que precisa trabalhar a paciência. A pressa quase resultou em problema. Em outra situação, um homem escapou por muito pouco de um galho gigantesco que despencou de repente. Se estivesse usando fones de ouvido, talvez não tivesse ouvido o estalo antes da queda. É possível dizer que anjos da guarda estavam de plantão naquele dia, porque ninguém saiu ferido. O bolo que durou apenas 1 segundo. Foram várias horas de dedicação para preparar um bolo de aniversário gigantesco. Camadas perfeitas, decoração impecável, tudo pronto para a celebração. Mas bastou 1 segundo para que ele fosse completamente destruído. Um único descuido e todo o trabalho foi ao chão. E como se isso não fosse suficiente, um casal decidiu inovar e pedir peixe em um restaurante. O que eles não esperavam era ganhar uma experiência completa de praia. O enorme aquário atrás deles simplesmente se rompeu, lançando água para todos os lados e transformando o jantar
em um verdadeiro parque aquático improvisado. Profissão errada e câmera ligada. Algumas pessoas realmente escolheram a profissão errada. A câmera registrou cada segundo de um erro constrangedor, que deixou claro que talvez seja a hora de procurar outro trabalho. Para piorar, tudo ficou gravado. Em outro caso, o cachorro tentou avisar que o carro não estava bem travado. O dono achou que o animal só queria brincar. Pouco depois, o veículo começou a se mover sozinho. Por sorte, ele parou rapidamente antes que algo pior acontecesse. Já um outro homem demonstrou uma sorte inacreditável. Segundos após retirar o carro debaixo de uma árvore, um enorme galho caiu exatamente onde o automóvel estava estacionado. Foi um livramento impressionante. Ventos que mudaram tudo. Eles nunca tinham enfrentado ventos tão fortes em seu país. A força foi tão intensa que agora terão que repensar a estrutura das casas, tornando-as muito mais resistentes. Em outro momento, depois de um dia longo e exaustivo, ele só queria descansar. Mas como se o universo tivesse decidido testar sua paciência, algo inesperado aconteceu e quase transformou o cansaço em desastre. Felizmente, tudo terminou bem. Essa cena lembra aquelas tentativas de ajudar em tarefas domésticas que sempre acabam dando errado. A diferença é que, dessa vez, havia uma câmera registrando tudo. O elevador do terror. Esse é o tipo de situação que parece pesadelo. Ela já odeia elevadores, e para piorar a situação, havia um rato lá dentro. Imagine o caos se outras pessoas também tivessem medo. Seria praticamente um episódio de reality show chamado Pânico no Elevador. Em outro momento, uma mulher exausta depois do trabalho quase cochilou dentro do carro, completamente distraída. E fica o aviso: nunca é uma boa ideia entrar no carro logo depois de assistir a um filme da franquia Velozes e Furiosos. A empolgação pode falar mais alto do que a prudência. Visitantes indesejados e escorregões inesperados. Eles instalaram uma câmera para monitorar o gato enquanto estavam no trabalho, mas o felino claramente não aprovou a visita inesperada que apareceu por lá. Em outro caso, um homem parecia extremamente desajeitado, ou talvez seus sapatos novos estivessem escorregando demais no próprio quintal molhado pela chuva do dia inteiro. Já uma mulher se preparava para pregar uma peça nos vizinhos, enquanto eles estavam fora, mas esqueceu de colocar máscara. A câmera da campainha registrou tudo e acabou com a surpresa antes mesmo de começar. Às vezes, as imagens são tão inacreditáveis que deixam qualquer um sem palavras. Ventos destrutivos e carros desgovernados. Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que ventos extremamente fortes varreram tudo pelo caminho. Nada parecia capaz de resistir à força da natureza. Objetos foram lançados para todos os lados, como se não tivessem peso algum. Em outra cena impressionante, observe os carros atrás de uma mulher parada em uma ladeira. Eles começaram a se mover sozinhos, porque os freios de mão não estavam corretamente acionados. Por sorte, as pessoas perceberam rapidamente e conseguiram impedir que os veículos descessem descontrolados, evitando uma colisão séria. Número 12. Cansaço, câmeras escondidas e planos revelados. Depois de um dia longo e cansativo, ele só queria descansar os pés por alguns minutos. O problema é que errou completamente o banco e acabou sentado direto no chão. Enquanto isso, em outra casa, a esposa estava desconfiada de algo e decidiu instalar câmeras escondidas. Quando revisou as gravações, ficou chocada com o que viu. 3 amigos reunidos e atitudes que explicam perfeitamente por que as namoradas nunca gostam que eles saiam juntos. Algumas amizades simplesmente multiplicam as ideias erradas. Número 13. Passeio com emoção. O cachorro mal podia esperar que a dona chegasse do trabalho para sair para passear. Assim que a porta abriu,
Ele disparou com tanta força que puxou a guia e derrubou a própria dona no chão. Energia não faltava. Em outra cena, fique atento ao motociclista no canto superior direito da imagem. Situações como essa acontecem quando menos esperamos. Inclusive, algo parecido já aconteceu comigo em um país da Ásia. A lição é clara: esteja sempre atento ao redor. Normalmente, é justamente quando estamos com pressa que cometemos os maiores erros. E quando tudo fica gravado, a vergonha é ainda maior. Férias canceladas e visitas inesperadas. Ele quase perdeu as férias na praia e acabou tendo que consertar o carro em vez de relaxar. Enquanto isso, outro homem saiu de casa e foi surpreendido por animais curiosos logo na entrada. Não demorou muito para perceber que eles voltavam sempre, porque sua esposa deixava comida na porta. Às vezes, a hospitalidade é levada longe demais. Quase tragédia na rua. Muita gente duvidou que aquilo realmente tivesse acontecido. Um poste de energia começou a cair bem no momento em que pedestres caminhavam pela rua. Por pura sorte, um caminhão estacionado nas proximidades serviu como barreira e impediu que o poste atingisse as pessoas. Foi literalmente um milagre urbano. Barraca voadora e tempestade repentina. Eles claramente não conferiram a previsão do tempo. Assim que montaram a barraca de comida, uma rajada de vento levou tudo embora. Montagem rápida, desastre mais rápido ainda. Em países tropicais, o clima pode mudar em questão de minutos. Um jantar ao ar livre pode se transformar em cena de tempestade sem aviso prévio, com vento forte e chuva intensa destruindo completamente os planos. Mudança nada profissional. Se você estiver procurando uma equipe de mudança, talvez seja melhor evitar alguns profissionais por aí. Em outra situação que parecia saída de filme de terror, uma mulher desconhecida apareceu parada em frente à casa durante a madrugada, por volta de 1 da manhã. Os moradores estavam acordados e viram tudo pela câmera de segurança. Assustados, decidiram chamar a polícia para investigar. Depois de assistir a alguns vídeos assim, dá até vontade de evitar elevadores para sempre. Primeiro dia no trabalho e desastres memoráveis. Ele tinha acabado de começar a trabalhar em um salão de beleza e finalmente teve a chance de mostrar serviço. A pergunta é: depois de ver o que aconteceu, você acha que ele se saiu bem? Algumas cenas lembram muito situações típicas de séries de suspense. Sempre que vejo algo assim, lembro imediatamente de produções cheias de tensão e mistério. Em outro caso impressionante, um homem poderia facilmente trabalhar como dublê de cinema. Ele escapou ileso de uma situação que parecia impossível. Foi pura habilidade, ou pura sorte. A rua que virou escorregador. Essa estrada estava tão escorregadia que qualquer pessoa que passasse por ali se sentia de volta à infância. Era praticamente um escorregador gigante. Um homem tentava manter a postura, achando que estava dançando com estilo, enquanto o cachorro ao lado parecia questionar se realmente fazia parte da família certa. Quando a neve cobre jornais na calçada e o soprador de neve decide distribuí-los novamente para todo mundo, o resultado é um espetáculo inesperado. Ela tentou incorporar o espírito de Tarzan, mas acabou mergulhando direto nas folhas. Às vezes, a confiança é maior do que o equilíbrio. Caminhões, gelo e impactos inesperados. O caminhão fazia a curva normalmente e o reboque vinha logo atrás, até decidir conhecer o para-choque de outro veículo de maneira bem íntima. O gelo já tinha feito uma vítima naquele dia, mas resolveu que o marido também deveria experimentar. 2 tombos pelo preço de 1. A natureza não estava para brincadeira. O céu parecia enviar um aviso direto para o poste, e o chão respondeu de forma imediata e explosiva. Ele saiu em busca de paz, silêncio e sol.
Mas a espreguiçadeira tinha outros planos, rápidos, barulhentos e doloridos. Entregas olímpicas e quedas dramáticas. Ele não apenas entregou a encomenda na porta, ele praticamente a lançou com a precisão de um atleta olímpico e o sorriso de um campeão. Caminhada confiante, postura elegante e então, queda inevitável. Às vezes, tudo acontece exatamente nessa ordem. Outro homem tentou demonstrar força e equilíbrio, mas a gravidade não estava disposta a colaborar. Resultado? Terminou exatamente onde menos esperava, dentro do reboque. Academia ou sala de cinema? Ele foi à academia com um plano claro de treinar pesado. Mas a televisão chamou mais atenção do que os pesos. O ciclo se repetia. Pouco esforço, muito tempo sentado, olhos fixos na tela. Em outra cena, ficou evidente que precisão não é o ponto forte de algumas pessoas, mas, pelo menos, rende boas risadas para quem assiste. Concreto fresco não é apenas um obstáculo. É praticamente um convite para novas aventuras desastrosas. Para alguns, a recepção foi literalmente grudenta. Prioridades muito bem definidas. A mãe carregava o bebê no colo, puxava o carrinho e, dentro da casa, a verdadeira rainha do lar, a gata. As prioridades estavam claras. Em outro momento, o entregador se aproximava da residência tranquilamente, mas o cachorro decidiu mudar completamente o roteiro. Depois de uma queda nada elegante, a encomenda virou um projétil improvisado. Já o gato entrou em cena com um plano bem definido, sem distrações, sem perder tempo. Pegou a linguiça como um profissional e saiu como um verdadeiro ladrão de delicatessen. Construções questionáveis. Em uma tentativa de fuga que parecia cena de filme, tudo parecia emocionante, até perceber que a rua simplesmente acabava ali. 3 pedreiros, uma parede e aparentemente nenhum engenheiro supervisionando. Quando uma parede fina demais encontra a realidade, o resultado é rápido, direto e educativo. Um ataque aéreo falhou em segundos, enquanto as galinhas executaram uma fuga digna de especialistas. Máquinas fora de controle. Uma scooter sem motorista parecia determinada a derrubar alguém. O homem não viu nada chegando. Em outra cena, a máquina decidiu que liberdade era melhor do que trabalho. O operário lutava para retomar o controle, mas o equipamento não cooperava. Às vezes, parece que as máquinas criam vontade própria. Quando a sorte tira folga. Ter o veículo roubado enquanto você está trabalhando é o tipo de situação que mostra que a sorte decidiu tirar o dia de descanso. Em outro momento curioso, alguém resolveu solucionar uma coceira com passos de dança improvisados. Já uma caminhonete e um barco decidiram entrar juntos na garagem, mas o portão não estava preparado para essa parceria ousada. Quando o inverno mostra sua força, é direto no telhado e no carro. Testes de colisão nunca foram tão reais. Número 27. Aventuras que não estavam no plano. Ele queria apenas testar o quadriciclo, mas um passeio pelo quintal do vizinho não fazia parte do roteiro. Muito menos bater na parede da casa. Em outra situação, a polícia estava procurando por um homem enquanto ele brincava de esconde-esconde atrás de um carro, rastejando como um bebê determinado. Um dia escolar tranquilo terminou com a emboscada surpresa do pai. Risadas garantidas, mas confiança levemente abalada. Reformas radicais. O conserto do telhado começou normalmente, até que ele acabou se tornando parte da decoração da sala de estar. O teto aparentemente decidiu que ele já tinha passado tempo demais lá em cima.
Em outra cena, um homem lavava calmamente a garagem quando o cachorro entrou deslizando como se estivesse em uma final de campeonato europeu. Quando estão juntos, a casa nunca fica silenciosa. Tentativas heróicas e pequenos desastres. Foi uma tentativa heróica contra as leis da física, mas o chão venceu. Enquanto isso, destrancar a casa estava demorando tanto que a criança resolveu criar sua própria solução criativa. Ao contrário, parece que andar para trás virou tendência. O cachorro e o dono brincavam de entra ou foge. Hoje era dia de corrida. Fugas inesperadas e natureza no comando. Não é mágica. É apenas um carro com planos próprios de fuga. Para onde ele estava indo? Ninguém sabe. Entregas sempre trazem surpresas, mas encontrar uma cobra na porta eleva o nível completamente. Ao se abaixar para pegar algo, o homem foi surpreendido quando o vento fechou violentamente as portas grandes atrás dele. Quando a natureza decide mostrar quem manda, não há muito o que fazer. Pai multitarefas e pneus independentes. Ele embalava o bebê para dormir, mas ao mesmo tempo jogava basquete infantil com os pés. Um verdadeiro candidato a pai do ano. Enquanto isso, um pneu aparentemente cansado de esperar comprador, resolveu sair rolando sozinho em sua própria aventura pela rua. Ferramentas rebeldes e caminhões desastrados. Um trabalhador escapou por muito pouco quando a esmerilhadeira literalmente saltou da parede. Em outra cena, chuva, curva e confiança excessiva resultaram em um caminhão tentando dançar e pisando feio no próprio erro. A plataforma traseira ficou aberta e o carro do vizinho ganhou uma nova ventilação inesperada. Número 33. Impactos improváveis. Quando uma motocicleta invade um salão de beleza, é sinal de que a maquiagem vai ter que esperar. Em outro momento, a força da natureza transformou uma estufa em objeto voador. Resta torcer para que não aterrisse no quintal do vizinho. Uma avó fez sua grande entrada com sua cadeira de rodas motorizada, mas as portas de vidro não estavam preparadas para tamanha energia. Já no estacionamento, uma mulher tranquila foi surpreendida por um pássaro hostil que voou direto em sua direção. Por pouco, ela conseguiu escapar. Número 34. O final mais caótico de todos. Alguém claramente esqueceu de separar o lixo corretamente. Então o coletor levou a lixeira inteira para garantir. Um caminhão antigo decidiu que já era o suficiente. A madeira deslizou e o veículo levantou como uma gangorra. 2 caminhões quase colidiram, e um deles desviou diretamente na direção de um mecânico que consertava um pneu. Por milagre, parou a poucos centímetros dele. Uma rajada forte atravessou um canteiro de obras, levantando poeira como uma nuvem gigante. O vento arrancou um telhado metálico que quase atingiu um caminhão em movimento. Uma funcionária derrubou acidentalmente um extintor de incêndio, que começou a disparar espuma para todos os lados, espalhando pânico. Um homem de scooter invadiu a vitrine de uma floricultura, lançando vasos e pétalas pelo ar. Outro tentou fazer uma manobra radical de bicicleta, mas acertou um carro estacionado com a cabeça. Pelo menos, acertou a aterrissagem, só não era a planejada. Uma mulher tentou estacionar, mas o carro continuou engatado e começou a se mover. Com reflexos rápidos, conseguiu pular de volta e pará-lo. Um homem carregou 2 caixas de cerveja na scooter até em casa, apenas para derrubar tudo na porta e quebrar todas as garrafas. O gato percebeu a câmera e tentou uma fuga estratégica. Quase conseguiu. Um acidente foi evitado porque um trator literalmente se desmontou, ao passar por um buraco antes de atingir outro veículo. Às vezes, quebrar salva o dia. Uma funcionária organizava queijos em um carrinho expositor quando ele tombou, lançando tudo como se os queijos tivessem pedido demissão coletiva. Ao sair do carro com sacolas de compras, sua calça larga decidiu abandoná-la no meio da missão. Um carro compacto chinês, em teste de direção, saiu direto da concessionária para o trânsito.
Um caiu no chão, o outro apertou gravar. O inverno revela talentos inesperados. Ele achou que a esteira estava desligada. Não estava. Aula instantânea de voo. Quando o bom dia não funciona, um pequeno gênio resolve acordar o pai usando a bateria improvisada da cozinha. Ele resolveu fazer uma boa ação sem imaginar que aquele simples gesto acabaria salvando-o de um grande problema. Enquanto isso, 3 amigos carregavam cuidadosamente um bolo enorme, tentando mantê-lo firme e equilibrado. Bastaram poucos segundos para tudo desmoronar. O bolo ficou completamente destruído e eles só conseguiam encarar a bagunça em total incredulidade. Número 2. O gatinho destemido na escada rolante. Um filhote minúsculo e adorável tenta subir por uma escada rolante, determinado a alcançar o topo. Cada passinho é um desafio, mas ele não desiste, mostrando uma coragem que contrasta com seu tamanho. Número 3. A enchente repentina na cidade. De repente, um cano estoura sob uma das ruas e, em questão de segundos, a água invade tudo ao redor. As vias se transformam em rios e o cenário vira puro caos. Felizmente, as equipes de emergência agiram rapidamente e conseguiram controlar a situação antes que algo pior acontecesse. Número 4. A realidade nada glamourosa de um mecânico. Trabalhar como mecânico muitas vezes significa enfrentar situações como um filtro DPF completamente entupido. Sujeira, fumaça e esforço fazem parte da rotina, e nem sempre o resultado é bonito de se ver. Número 5. O dia esperado para relaxar. Ele aguardou a semana inteira por esse momento. Tudo o que queria era descansar com os amigos e esquecer o estresse acumulado dos últimos dias. Número 6. Guarda-costas de 4 patas. Seus 2 cães fiéis permanecem ao lado dele até enquanto dorme. Sentados e atentos, vigiam cada movimento ao redor, mostrando lealdade absoluta. Número 7. Fuga dramática de um monstro. Quando vi 3 homens grandes correndo desesperados, pensei que fosse um animal enorme. Mas a verdade era bem diferente. Eles estavam fugindo de uma pequena bola de pelos, e a cena foi tão inesperada que arrancou gargalhadas imediatas. Número 8. A calma em meio ao caos. Enquanto tudo parecia sair do controle, um homem permanecia completamente tranquilo. É o tipo de serenidade que parece vir de fábrica, impossível de aprender. Número 9. Escovando os dentes no semáforo. Parada na scooter, esperando o sinal abrir, uma garota aproveita o tempo para escovar os dentes. Claramente atrasada para o trabalho, ela decidiu que multitarefa era a única solução. Número 10. Vestido novo e queda inesperada. Ela tinha acabado de comprar um vestido novinho. Na pressa, escorregou em um corredor alagado e caiu de forma nada elegante, transformando entusiasmo em frustração em segundos. Número 11. Uma cena digna de Ghost Rider. Parecia algo saído diretamente de um filme de ação, mas não era continuação nenhuma. A situação era totalmente diferente do que parecia à primeira vista. Número 12. Entregas complicadas por causa dos cães. O trabalho seria muito mais simples se não houvesse cachorros pelo caminho. Talvez depois de algumas experiências ruins, o entregador tenha desenvolvido uma técnica especial para evitar confrontos. Número 13. Filmando as ondas sem perceber que também era filmada. Ela queria registrar a beleza do mar, completamente concentrada nas ondas. O que não sabia era que alguém também estava registrando seus movimentos. Número 14. O mundo peculiar do turno da noite. Trabalhar de madrugada pode parecer monótono, mas é nesse horário que aparecem os clientes mais curiosos. Histórias malucas, pedidos estranhos
e situações inesperadas fazem a noite ganhar vida própria. Número 15. A solução capilar temporária. Antes de investir em um transplante, talvez seja melhor ver alternativas criativas como essa. O problema é que tudo desapareceria na primeira chuva, mas pelo menos garantiu boas risadas. Número 16. Funcionários relaxando demais. Quando o chefe descobriu o que estavam fazendo durante o expediente, a surpresa foi inevitável. Ainda assim, às vezes é preciso entender que todos precisam aliviar o estresse. Número 17. Golfinho invade a festa. Durante uma comemoração em um iate, um golfinho salta inesperadamente para fora da água. Um momento mágico para uns, aterrorizante para outros. Número 18. Rua transformada em rio. Sob uma avenida movimentada, um cano estoura e transforma tudo em um cenário de enchente. Por sorte, não havia veículos passando naquele instante. Número 19. Tentando reviver a infância. Ele decidiu voltar aos velhos tempos, mas a tentativa não terminou como esperado. O resultado foi um susto que ninguém vai esquecer. Número 20. Quase por milímetros. Ele se deitou apenas para descansar, sem imaginar que passaria por um momento tão próximo do perigo. Felizmente, ninguém se machucou. Número 21. Cachorro no gelo fino. Explorando uma piscina congelada, o cão escorrega e cai na água gelada. A dona corre para salvá-lo, e o reencontro é puro alívio. Número 22. Parada de mãos no elevador para o TikTok. Ela achava que estava sozinha enquanto tentava gravar um vídeo fazendo parada de mãos. Justo no momento decisivo, a porta abre e alguém entra. Número 23. Corte de cabelo improvisado antes do encontro. Sem horário no salão e com um compromisso importante, ela decide resolver tudo sozinha. Nem sempre a autoconfiança traz o resultado desejado. Número 24. Pontes antigas e decisões questionáveis. Caminhar na natureza é relaxante, mas testar estruturas antigas pode transformar tranquilidade em arrependimento. Número 25. Câmeras de segurança revelam tudo. Às vezes, instalar câmeras significa registrar também nossos maiores micos. Número 26. Emoção ao comprar o PlayStation 5. Depois de economizar por muito tempo, ele finalmente realizou o sonho. A felicidade foi tão grande que até o caixa entrou na comemoração. Número 27. Entrega arremessada estrategicamente. Ao ver o pacote em um lugar estranho, eles conferiram as imagens. O entregador optou por lançar a encomenda de longe para evitar possíveis ataques caninos. Número 28. Pneu inflado além do limite. Por um breve momento de distração, o pneu recebeu ar demais e explodiu, transformando rotina em susto. Número 29. Romance interrompido na Leaning Tower of Pisa. O casal admirava o pôr do sol quando o sistema de irrigação entrou em ação, encharcando tudo. Número 30. A realidade da paternidade. Ser pai é exatamente isso. Momentos lindos misturados com pequenas bagunças que tornam a vida única. Número 31. Distância segura na estrada. Algo inesperado acontece à frente, mas ele consegue recuperar o controle do veículo a tempo. Número 32. Cavalo também sabe ser engraçado. Além de forte e útil, o cavalo mostra que também pode protagonizar cenas hilárias. Número 33. Domingo tranquilo vira mergulho. Durante uma pescaria, ele cai do barco, transformando descanso em espetáculo. Número 34. Intervalo de trabalho inusitado. Cada pessoa usa seu tempo livre de maneira diferente. Talvez esse mereça até um aumento. Número 35. Lutando contra a tempestade. Ele tenta segurar as portas da fábrica enquanto vento e chuva castigam sem piedade.
Número 36. Salto impressionante para fora do veículo. A cena precisou ser vista várias vezes para entender como ele conseguiu sair sem cair na água. Número 37. Dança sem perceber que todos olhavam. Ela se soltou completamente, até notar os olhares surpresos ao redor. Número 38. Restaurante fechado por pouco. A chuva intensa levou ao colapso do teto logo após o encerramento do expediente. Número 39. Carrinho de bagagem descontrolado. O veículo ficou fora de controle e precisaram pará-lo de maneira nada convencional. Número 40. Lixo levado pelo vento. Talvez fosse melhor esperar o vento diminuir antes de sair com os sacos na mão. Número 41. O desafio impossível no parque de diversões. No carnaval, há aquele jogo em que bastões caem de forma aleatória e você precisa pegá-los antes que toquem o chão. Parece simples, até você tentar. Essa garota estava realmente lutando contra a própria coordenação. Cada vez que um bastão caía, ela errava completamente o movimento. Mesmo assim, sua persistência transformou o desafio em um verdadeiro espetáculo cômico, arrancando risadas da plateia. Número 42. O banho surpresa da picape. Ele estava prestes a entrar na garagem quando, sem aviso algum, a bomba de água da caminhonete decidiu explodir em um jato inesperado. Em segundos, ficou completamente encharcado. Foi como se o próprio veículo tivesse planejado uma pegadinha, deixando-o parado, molhado e rindo da situação. Número 43. O grande dia do casamento. Toda garota sonha com o dia do casamento, e ela esperou por esse momento por muito tempo. Com emoção no olhar e alegria no ar, ela merece todo o apoio ao começar essa nova etapa. Que seja uma jornada cheia de amor, risadas e felicidade duradoura. Número 44. Novo item direto para o fundo. Em questão de segundos, aquilo que era novo virou prejuízo. O objeto escorregou e caiu na água. Ele só pôde observar enquanto afundava, vendo sua empolgação se transformar em descrença absoluta. Número 45. Pneu estourado. Reação rápida. O pneu da caminhonete estourou de repente, mas ele manteve o controle. Conduziu o veículo para a área gramada ao lado da estrada e conseguiu parar com habilidade e um pouco de sorte, evitando algo pior. Número 46. Talento digno de programa nacional. Esse cara deveria se inscrever em um grande show de talentos. O que ele faz é impressionante, deixando qualquer um na ponta da cadeira. É incrível como algumas pessoas transformam paixão em algo simplesmente inacreditável. Número 47. Mercado em meio ao terremoto. As imagens do mercado durante o tremor são de tirar o fôlego. Prateleiras balançam, produtos caem e o pânico se espalha. Felizmente, os funcionários conseguiram sair a tempo, escapando por muito pouco. Número 48. Peso demais para um veículo pequeno. Ele carregou lenha além do limite no pequeno transporte. Não foi surpresa quando o veículo perdeu o equilíbrio e tombou. Às vezes, menos realmente é mais, principalmente quando falamos de peso. Número 49. Ursinho ladrão em fuga. O pequeno urso foi flagrado no ato, tentando escapar pela cerca após o roubo. A mistura de esperteza com fofura tornou a cena ainda mais engraçada. Número 50. Criador de animais nada domésticos. Ele trabalha com animais selvagens e definitivamente não estamos falando de mascotes fofinhos. A rotina ali exige coragem e respeito pelos instintos da natureza. Número 51. Dia de spa canino. Depois de uma longa caminhada, o cachorro decidiu que merecia um banho refrescante. Afinal, quem não gosta de um momento relaxante depois do esforço? Número 52.
café da manhã adiado é injustiça. A sensação de ter o primeiro café da manhã atrasado é como começar uma corrida com o cadarço arrebentado. Simplesmente não parece justo. Número 53. Arte moderna no carpete. O cachorro teve uma ideia brilhante. Se queria banho, por que não demonstrar isso criando uma obra de arte no tapete? Uma mensagem clara, ainda que um pouco bagunçada. Número 54. O carro dos sonhos vira pesadelo. Assim que as rodas se soltaram, ele percebeu que dirigir algo único havia se transformado em um verdadeiro desastre sobre 4 rodas. Número 55. Solo inesperado na rede social de vídeos. No meio da festa, a criança interrompe tudo, faz pose e anuncia que chegou a hora de seu solo. A confiança era maior que o evento inteiro. Número 56. Nunca subestime um esquilo. Desafiar um esquilo pode ser um erro. Eles são praticamente ninjas peludos, rápidos e imprevisíveis. Número 57. O avestruz estrela. O avestruz parecia apenas esperando o momento perfeito para atravessar, como se fosse a estrela principal de um documentário da savana. Número 58. Ideia genial ou desastre anunciado. A expressão no rosto dele dizia tudo. Era impossível saber se aquilo era brilhante ou simplesmente uma receita para o caos. Número 59. Recolhendo roupas em tempo recorde. Talvez essa seja a forma mais rápida de tirar roupas do varal. E claro, o cachorro conseguiu transformar tarefa doméstica em brincadeira. Número 60. Goleiro e comediante ao mesmo tempo. Ele pode até ter buscado uma defesa estilosa, mas acabou protagonizando uma cena que fez todos rirem. Além de goleiro, virou humorista em campo. Número 61. Ônibus em choque coletivo. Os olhares diziam tudo. Não é todo dia que uma surpresa deixa um ônibus inteiro completamente sem palavras. Número 62. Bueiro ou plataforma de lançamento? Ele descobriu da pior forma que alguns bueiros parecem mais trampolim surpresa do que tampas seguras. Número 63. Rainha do sofá. Com um cobertor sobre os ombros, ela parecia pronta para conquistar o sofá como uma verdadeira rainha do descanso. Número 64. Subida com carga pesada demais. Tentar empurrar um carrinho de mão cheio morro acima virou um tratamento facial involuntário de pó de madeira. Número 65. Surfista versão brunch. Com amortecedores impressionantes, ele não apenas surfava, mas transformava a prancha em mesa de lanche à beira-mar. Número 66. Caos no sorvete turco. Em uma tradicional loja de sorvete turco, um cliente pegou vários cones de uma vez e começou a comer como se fosse pipoca de cinema. Educação ou pura ousadia? Fica a dúvida. Número 67. Cachorro que se leva para passear. Uma mulher jogou a guia casualmente e o próprio cachorro a pegou, conduzindo-se atrás do prédio. Independência nível máximo. Número 68. Teste de dentaduras no mercado. Imagine passear por um mercado movimentado e encontrar uma banca especializada em dentaduras, com direito a teste antes da compra. A cena, por si só, já é digna de comédia. Número 69. Lava rápido, improvisado na cozinha. 2 noras decidiram limpar tudo com mangueiras e escovas, transformando o ambiente em um verdadeiro lava-jato caseiro, enquanto a sogra ria sem parar. Número 70. Guaxinins artistas. A cada movimento da pá, os guaxinins pareciam dançar ao redor dele como personagens de desenho animado, transformando o controle de pragas em espetáculo. Número 71. Mergulho nada glorioso. Tentando recuperar o equilíbrio, ele acabou fazendo um splash ainda maior,
encharcando os amigos e transformando o momento em fracasso épico. Número 72. Risadas à beira de água. Assim que ele caiu, os passageiros explodiram em gargalhadas. Alguns já sacavam os celulares para registrar o momento. Número 73. Sinfonia felina do caos. Gatos deslizavam, batiam e miavam, enquanto tentavam capturar uma bolinha na tela. A casa virou um verdadeiro show de comédia felino. Número 74. Peruca em fuga. Ela emergiu da água com expressão chocada ao perceber que sua peruca havia decidido nadar sozinha. Número 75. Refrigerante explosivo na cozinha. A lata começou a borbulhar e espalhou conteúdo por todos os lados, transformando o ambiente em uma zona de desastre colorida. Número 76. Corrida no campo com plateia bovina. Um menino e uma menina corriam por um campo verde, enquanto vacas curiosas pareciam determinadas a participar da diversão. Número 77. Combustível fora de controle. Entre gestos desesperados e combustível espalhando-se rapidamente, ele conseguiu finalmente desligar a bomba, arrancando risadas nervosas de quem assistia. Número 78. Preso no chão. Quanto mais ele tentava sair, mais a caminhonete afundava. O absurdo da situação acabou arrancando risadas até dele mesmo. Número 79. Jantar imaginário. Em casa, uma garota servia vinho e conversava com um garçom invisível, pedindo que parasse de servir. Número 80. Escolhas saudáveis na geladeira. Uma jovem de cabelos cacheados e shorts azuis analisava cuidadosamente frutas e vegetais, planejando refeições saudáveis. Número 81. Primeiros socorros nada convencionais. A equipe de primeiros socorros de um clube de futebol tentava carregar um jogador na maca, mas ele continuava escorregando, criando uma cena digna de comédia pastelão. Número 82. Omelete fora do controle. Ao tentar virar a omelete com um prato, ela viu tudo escorregar e cair na bancada. Número 83. Escavação de mentirinha. Enquanto cavavam uma vala, um dos irmãos virou a pá ao contrário e fingiu trabalhar, rindo da própria travessura. Número 84. Franja que saiu do controle. Seguindo uma tendência da internet, ela cortou a própria franja achando que ficaria perfeita, mas o comprimento final trouxe surpresa imediata. Número 85. O peixe que escapou no último segundo. 3 amigos estavam sentados à beira da água, pescando tranquilamente. Quando finalmente fisgaram um peixe, começaram a puxá-lo animados. Mas, no momento decisivo, o peixe se soltou e começou um verdadeiro caos na margem. O que era para ser vitória virou frustração misturada com risadas nervosas. Número 86. A sala virou santuário de pombos. Quando a família voltou da viagem, encontrou uma cena impossível de imaginar. A sala de estar havia sido completamente tomada por pombos, voando e espalhando penas por todos os lados. Em vez de desespero, o que veio foram lágrimas de tanto rir, porque aquela definitivamente seria uma história inesquecível para contar. Número 87. Quintal improvisado dentro de casa. Enquanto pulava e brincava, ela parecia completamente satisfeita com seu pequeno quintal interno, transformando o espaço da casa em um parque de diversões particular. Número 88. Estacionamento ou piscina pública? Após a explosão repentina de um cano, o estacionamento do centro comercial basicamente se transformou em área de natação improvisada. Se você visse seu carro quase fazendo nado de costas, acharia que era piada.
Número 89. Tentativa de empurrão que saiu pela culatra. Dois amigos relaxavam perto da hidromassagem, quando o terceiro decidiu empurrar um deles. Só que o plano deu errado. Houve um puxão inesperado, um grande mergulho, e quem não esperava acabou na água. Número 90. Efeito dominó no galpão. Dentro de um enorme armazém, um estrondo ecoa quando latas começam a cair das prateleiras como peças de dominó. Uma a uma, elas despencam, transformando um dia comum em verdadeiro desastre logístico. Número 91. Sobremesa microscópica de luxo. Em um restaurante sofisticado, serviram uma sobremesa tão pequena que parecia precisar de lupa para ser encontrada no prato. Quem diria que alta gastronomia poderia ser tão minimalista? Número 92. Lanche roubado pela natureza. Depois da festa, amigos se reuniram na praça para comer algo. De repente, uma ave mergulha e arranca um pedaço direto da boca de um deles. Parece que a natureza também queria participar do lanche da madrugada. Número 93. Árvore de Natal derrotada por um gatinho. O pequeno felino não resistiu à tentação da árvore branca de Natal. Bastaram algumas garras curiosas e pronto. A árvore tombou, deixando o clima natalino um pouco mais caótico. Número 94. O portão e o desafio do avô. O avô saiu para trancar o portão aberto, mas cada volta na chave parecia exigir concentração máxima. A expectativa era só uma: que ele não acabasse trancado do lado de fora. Número 95. Gato contra urso na televisão. O gato ficou completamente focado na tela, encarando um urso que se aproximava. Postura firme, patas prontas. Para ele, aquilo era um duelo real. Número 96. Pastor alemão preso na cadeira. Um pastor alemão ficou hilário, preso em uma cadeira branca no quintal. A expressão no rosto dele parecia perguntar como aquilo aconteceu. Número 97. Pescaria que virou mergulho forçado. Um homem em um barco tentou pegar um peixe com um pedaço de madeira. O que ele não esperava era que o peixe agarrasse o objeto e o puxasse direto para a água. Número 98. Aula de gravidade na prancha azul. Dois amigos estavam sentados em uma prancha na água rasa, tentando entender o equilíbrio. A garota da frente continuava caindo repetidamente. Talvez o chão firme fosse uma escolha melhor. Número 99. Pepino descontrolado no ping-pong. Ao tentar rebater uma bolinha com um pepino, ela acabou quebrando o vegetal e ainda acertando o armário. Definitivamente não era o equipamento oficial do esporte. Número 100. Beijo de sorte que virou prejuízo. Depois de pescar um peixe, ele resolveu dar um beijo de boa sorte. Mas, em um movimento confuso, acabou jogando o próprio celular na água em vez do peixe. Número 101. Telhado tomado por gatinhos. Vários filhotes escolheram o telhado como esconderijo. As travessuras vistas de cima eram praticamente um espetáculo particular. Número 102. Fones de ouvido sem fio no ciclo de lavagem. A mãe achou que estava ajudando ao jogar os fones de ouvido sem fio na máquina de lavar, pensando que eram moedas velhas. Agora, eles giram lá dentro como se estivessem dançando. Um verdadeiro baile tecnológico. Número 103. Drone destruído antes do voo. Ele comprou um drone cheio de expectativa, mas antes mesmo de decolar direito, conseguiu destruí-lo. De aventura aérea para pilha de plástico quebrado em segundos. Número 104.
Tacada de golfe vira Operação Resgate. Ao tentar filmar sua jogada com um drone, ele acertou a bola e o drone acabou batendo em uma árvore. Em vez de vídeo épico, sobrou missão de salvamento. Número 105. Dança que terminou em vidro quebrado. Enquanto gravavam um vídeo animado, a mesa de vidro cedeu de repente, espalhando estilhaços e encerrando a apresentação de forma dramática. Número 106. Casamento com frango inteiro para cada convidado. Na cerimônia, comida não faltou. Cada convidado recebeu um frango inteiro. Foi daquelas festas em que ninguém saiu com fome. Número 107. Portas de vidro sem chance alguma. Com um único empurrão forte, ele avançou contra as portas. O som do vidro quebrando deixou claro que elas não tinham a menor chance. Número 108. Tentando morder a comida na tela. Ele insistia em tentar pegar a guloseima que aparecia na tela. Prova de que até os animais podem ser enganados pela tecnologia moderna. Número 109. Salto mal calculado na poça gigante. Confiante demais, ele tentou atravessar a poça com um grande salto. Não ficou totalmente encharcado, mas perdeu o sapato e ficou com uma meia molhada. Número 110. Empurrando quando era para deslizar. Com força total, ela empurrava sem perceber que o objeto era feito para deslizar. A mistura de confusão e determinação era visível. Número 111. Assalto aéreo em plena luz do dia. Esses pássaros sabem exatamente como agir. Em um movimento rápido, realizam um roubo à vista de todos. Número 112. Refrigerante lançado como foguete. Se não estivesse gravado, ninguém acreditaria. A lata escorregou e disparou como um foguete inesperado. Número 113. Reação espontânea diante da câmera. Ele não fazia ideia de que estava sendo filmado. E justamente por isso, sua reação foi ainda mais autêntica. Número 114. Drone novo, fim imediato. Ele comprou um drone empolgado, mas antes mesmo de aproveitar o primeiro voo de verdade, conseguiu destruí-lo. Um minuto cheio de sonhos, no seguinte apenas peças espalhadas. Se você chegou até aqui, já percebeu que a realidade consegue ser mais surpreendente do que qualquer roteiro de cinema. Momentos inesperados, sustos, risadas e situações que ninguém planejou, mas que ficaram registradas para sempre. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontra em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!